O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Caminhar me faz por verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida, e eu habitarei a casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir seus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Mais uma vez reunidos para o nosso Evangelho virtual, esperando que Ele nos traga equilíbrio, paz, sabedoria, harmonização. Nós saudamos a todos os orixás, pedindo que a energia, o campo vibratório de todos atuem em cada um de nós. Nós saudamos a Xangô, o orixá que rege a nossa casa, pedindo que a justiça divina se estabeleça no nosso planeta e em nossas vidas. Saudamos também, nesse mês, a Francisco de Assis, nosso orientador espiritual, que possamos levar a paz onde houver ódio, como diz Francisco, que sejamos os pacificadores que o nosso mundo tanto necessita. Saudamos a corrente de Francisco de Assis, corrente a qual estamos filiados também por amor. E saudamos ao Caboclo Tupinambá, pedindo sempre a sua proteção. Mas como somos crianças ainda, estamos aqui a pedir sempre pela paz, que a paz se faça no nosso planeta, que a paz contamine todos os povos que se encontram em guerra, todos os líderes belicosos, que a paz se faça no nosso Brasil, no nosso bairro, mas que se faça primeiro em nossos corações, para que a nossa vibração seja só de paz. Pedimos por todos que sofrem, por todos que estão nos hospitais, nos asilos, nos presídios, nas clínicas psiquiátricas, nos orfanatos, por todos que estão num leito de dor, por todos que passam fome, por todos que não têm um lar para voltar, por todos que estão desorientados, perdidos,
sem esperança, sem fé, por todos que se sentem injustiçados, por todos que sofrem violências. Pedimos que a espiritualidade maior os envolva e nos envolva também, porque muitos de nós também estamos nesses processos de sofrimento. Pedimos por todas as crianças do mundo, que o amor de Maria, nossa doce mãe, os envolva, os proteja e que elas possam viver em paz. Nós pedimos pelas crianças da creche Santa Clara e também por todos que ajudam a nossa casa, a casa de Francisco de Assis, a realizar o seu trabalho espiritual e o seu trabalho social. Nós agradecemos toda e qualquer ajuda que recebemos. Por fim, nós pedimos por todos os obsessores, por todos os suicidas, que a corrente de amparo universal possa ampará-los realmente. E pedimos também por todos os nomes que estão em nossa mente, amigos, inimigos, irmãos, afetos, desafetos, para que todos sejam igualmente envolvidos na luz do Cristo, a luz que pacifica todas as trevas. Graças a Deus. Da sabedoria do Evangelho de Torres Pastorino, o trigo e o joio. Mateus capítulo 13, versículo 24 a 43. Outra parábola lhes propôs Jesus, dizendo: Assemelhou-se o reino dos céus a um homem que semeou boa semente em seu campo. Enquanto, porém, dormiam os homens, veio o inimigo dele e semeou por cima joio, por entre o trigo, e foi embora. Quando, pois, cresceu a erva e produziu fruto, então apareceu também o joio. Chegando os servos do dono da casa, disseram-lhe: Senhor, não semeastes boa semente em teu campo? De onde então vem o joio? E ele respondeu-lhes: Um homem inimigo fez isso. Os servos disseram-lhe: Queres então que vamos colhê-lo? Replicou ele: Não, para que, colhendo o joio, não arranqueis juntamente com ele o trigo. Deixai crescer ambos até a colheita, e na época da colheita direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e amarrai-o em feixes para queimá-lo, mas o trigo recolhei-o ao meu celeiro. Tendo então deixado as turbas, veio para casa, e aproximando-se dele seus discípulos disseram: Explica-nos a parábola do joio do campo. Respondendo, disse: O semeador da boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do mal. O inimigo que semeou é o adversário. A colheita é o término do éon. Os ceifeiros são os espíritos mensageiros. Então, como é colhido o joio e queimado no fogo, assim será no término do éon. Enviará o Filho do homem seus mensageiros, e recolherão de seu reino todas as pedras de tropeço e os que agem ilegalmente, e os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choros e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do Pai deles. Quem tem ouvidos, ouça. Mais uma vez o Mestre explica a parábola aos discípulos, em particular, depois de chegarem a casa. Jesus esclarece: A semeadura é boa, e não há razão para a vigilância noturna enquanto as sementes ainda se encontram sob a terra. Os lavradores aproveitam a noite para dormir, mas aproveitando-se da escuridão,
alguém percorre os sulcos recém-semeados de trigo e lança à terra fofa a semente do joio. O joio apresenta grande semelhança com o trigo, pois também frutifica em espigas. Porém, é um cereal venenoso, com efeitos de náuseas e embriaguez. Quando se formam as espigas, torna-se fácil distingui-lo do trigo, mas com ele se confunde durante todo o crescimento. Quando os lavradores percebem o fato, indagam do Senhor como terá ocorrido esse desastre. Dada a explicação e proposta extirpação do joio, é-lhes ordenado aguardar a colheita, quando o trigo, crescendo mais alto, será mais fácil de distinguir. Será então colhido o joio junto com a palha e queimado, e o trigo será recolhido ao celeiro. Analisemos os termos. O semeador é o filho do homem, ou seja, aquele que já atingiu a superação do estágio hominal. O campo é o mundo, isto é, todo o planeta. A boa semente são os filhos do reino, ou seja, aqueles que em sua vida seguem os preceitos do Espírito. O joio são os filhos do mal, isto é, da matéria. Temos então que o Criador é um só, o Pai, que dá origem aos espíritos. Estes, ao mergulhar na matéria, ficam sujeitos à matéria. A colheita é o término do presente ciclo evolutivo, e não o fim do mundo. A separação será feita no fim do ciclo. Na terra, permanecerão os filhos do reino, enquanto os filhos do mal dela serão afastados para a fornalha do fogo inextinguível em outro planeta. O fogo inextinguível, segundo Emmanuel, é o fogo do amor divino, que faz que todos se purifiquem de seus erros. Nós diríamos o fogo do karma, que não se apaga enquanto a catarse não estiver terminada. E esse fogo causa choro e ranger de dentes em todos os que a ele estão sujeitos. Já os justos, os simples justos, brilharão como o sol e expandirão luz sobre todos. De qualquer forma, não há outro remédio. A convivência de bons e maus é inevitável. Resta aproveitar o máximo de bem que se possa extrair dos maus, pois os maus exercitam a paciência dos bons, e que estes se esforçam por trazê-los ao bem. A separação só ocorrerá no fim do ciclo. Podemos dizer que esse Evangelho fala sobre os momentos atuais, fala sobre transição planetária, explica que o trigo e o joio precisam crescer juntos para que as lições necessárias à evolução de cada um se cumpram, e explica também que a separação será feita no final do ciclo. Os bons, quer dizer os que conseguiram trazer à tona o Cristo que habita dentro de cada um, esses serão recolhidos ao celeiro do Pai. Começam a vibrar em sintonia com o amor que permeia o universo. Serão mensageiros da luz, mesmo que ainda em processo inicial. Já os maus, explicando que os maus não é que sejam maus, simplesmente ainda estão em processo de amadurecimento espiritual, como a maioria de nós. Maus no sentido que ainda não conseguiram fazer a mudança de padrão vibratório para melhor, ainda impregnados da vibração densa da matéria, na vibração do egoísmo, da indiferença ao sofrimento alheio, na vibração da inveja, do orgulho, prepotência, intolerância, preconceitos e todos esses sentimentos tão presentes no nosso dia a dia. Esses, que são considerados os maus, serão recolhidos em feixes e lançados no fogo purificador das encarnações. O Evangelho explica que é necessário deixar que o joio e o trigo cresçam juntos, e só no final do ciclo o processo de separação ocorrerá por vibração.
O joio que habita em nós quer dizer a nossa personalidade ainda imperfeita, ainda em busca de evolução, luta com a individualidade, o trigo, que é a centelha crística que habita em cada um. Uma lição necessária, pois apesar de termos o trigo dentro de nós, mesmo assim o joio das nossas imperfeições ainda é muito presente. Não nos cabe julgar quem é o joio e quem é o trigo. Seremos separados no momento certo. Os espíritos que ainda não aprenderam a amar serão levados pela misericórdia divina a novas experiências no fogo inextinguível de novas encarnações. Nada mais, nada menos do que o nosso conhecido karma, a lei de ação e reação, lei da justiça divina. Nada que nós não conheçamos bem. Na realidade, aqueles que estão em um planeta de provas e expiações estão passando por esse fogo purificador, pois a espiritualidade é tão amorosa que nos dá repetidas oportunidades de evolução. Esse foi um ano difícil. O karma purificador está fortemente atuando. Muito sofrimento, muita dor, mas também muita purificação e aprendizado. Temos que agradecer por esse momento, onde todas as nossas arestas estão sendo buriladas. Agradecer a oportunidade de fazer parte desse momento de transição, onde a nossa energia amorosa, se conseguirmos colocá-la em prática, propiciará a mudança de padrão vibratório do nosso pequeno planeta azul. Terminamos esse nosso evangelho pedindo que esse processo purificador e libertador continue, até que o joio seja separado do trigo, até que a Terra se transforme em um planeta de regeneração, até que a luz que habita dentro de cada um de nós brilhe e ilumine por onde passar. Pedimos também que o campo vibratório de Oxalá, que é só amor, envolva a todos. Graças a Deus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Caminhar me faz por verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida, e eu habitarei a casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará.